Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas estamos dando início ao nosso quadro, Conversando que a gente se desentende. Qual é a história que a gente vai contar? Quando nossos netinhos vierem perguntar. E nada melhor do que começar pelo começo, pelo início de todas as coisas. Ou pelo princípio. É por aí. Tudo começou em 1986, que foi quando o irmão Bel nasceu. Daí, em 1990, o Senhor arrancou uma costela de Bel e formou Mara. Ih, rapaz. E daí surgiu o casal Maribel. Exatamente. Antes da gente se conhecer, já éramos um casal, porque ali o Senhor já tinha um propósito em nossas vidas. Porém, eu percebi isso em 2002, assim quando o pai dela assumiu a congregação do interior que eu morava, né? Sempre fomos evangélicos. Quando eu a vi pela primeira vez, eu sabia que era ela. E aí eu fiquei naquela ilusão, né? Apaixonado sem ela saber. Que merda, hein? Sabia não? Mas depois foram dizer para ela que eu era arriado, os 4 pneus, o step, entre outras coisas. Chegaram pra mim e disseram, olha, Bel tá de olho em você. Aí eu disse, oxe, como assim? E aí eu peguei, fui até Bel e disse, olha, eu tô sabendo que você gosta de mim, é verdade? Aí eu disse, é bem verdade. A pessoa que disse, falou a verdade com certeza. Meu Deus. Aí eu disse, então, comigo não tem chance nenhuma. Só que um dia eu comecei a ter ciúme de Bel. Putz, cara. Eu vi que eu poderia perder. Porque chegou uma menina pra mim e disse, aquele rapaz ali, olha, ele é solteiro? Aí eu disse, quem? O Bel? Ah, não, ele não é solteiro não, a gente tá conversando. Sabia não? Só que, na verdade, a gente não tava conversando nada, a gente mal se olhava, pelo menos eu nem olhava pra ele na igreja. Mas eu voltei atrás. Aí o que foi que eu fiz? Como o Bel, ele não foi de insistir, e eu vi que eu poderia perder, que essa menina ia primeiro do que eu, Isso é uma vergonha. foi que eu fiz, escrevi uma carta e disse, desde a primeira vez que eu te vi na igreja, mentira, foi só pra conquistar mesmo, eu me apaixonei por você. E daí eu mandei a carta por uma pessoa pra entregar a ele. E quando ele recebeu a carta, aí ele me procurou. Ele foi no Peba, atrás de mim, pra conversar comigo. Até então, a ideia de Bel era só que a gente ficasse conversando e ficando no beijo às escondidas. Indecente. Ficar conversando, não é? Não, mas o seu interesse não era só conversar, não. Era só tá dando as Era bichoquinhas se conhecer, na verdade. sem meu pai saber, escondido do meu pai. Então eu não queria dessa forma. Isso é que a mente sujeita ela pensava, né? Que a minha tava puríssima. Aí eu não quis, eu disse, não, assim eu não quero. Você vai ter que ir falar com meu pai. Você vai ter que enfrentar meu pai. E aí, parti pra lá pra enfrentar o coroa. Comecei a conversar com ele. Aí ele começou a rir quando eu falei o real motivo de eu estar ali, né? Ele chamou a esposa. Aí, o nome dela é Fátima. Ele disse, Fátima, você sabe o que é que o Bel veio falar aqui? A minha mãe, coitada, tava até dormindo na hora. Aí ela disse, a Mara me falou, né? Que ele Que eu veio... corri lá pra acordar ela, né? Eu disse, mãe, a Bel veio aqui pra pedir a mim em namoro. Ela, o quê? Não vai não! Vai namorar não. Aí ela veio e disse que a filha era muito nova, que não sei o que e tal e tal. E aí eu insisti. Aí o pai dela disse que iria falar com o pastor da igreja. Nós éramos de Assembleia de Deus. E ele disse, se o pastor concordar, vocês namoram. Se ele não concordar, vocês não namoram. E aí ele falou com o pastor. E demorou pra falar, viu? Demorou uns 15 dias pra falar. Foi porque você tinha falado com meu pai, eu acho que dia 3 de novembro, não foi? Foi. E quando veio a autorização, né, do pastor, foi dia 17 de novembro. Foi. Só que 13 dias antes, a Mara não resistiu e me deu o primeiro beijo no dia 4 de novembro. Eu não resisti. Aí... Ele que veio atrás de mim. Indecente. Mas foi só uma bichoquinha. Foi só aquele selinho de leve. Aquele selinho, negócio... Só pra ficar com gostinho de quero mais. Faltou acho que 20 segundos pra meia hora, mas Tenha vergonha. foi só de leve assim. E aí, nós
oficialmente começou a namorar dia 17 de novembro de 2004. Daí as coisas não melhoraram, só pioraram. Porque aí foi que foi perseguição. Meu pai nos controlou até o dia do nosso casamento. Quando aí, pós autorização do pastor, depois o pastor autorizou, aí ele veio conversar comigo, o meu sogro, né? Disse, olha, se ela lhe convidar para um dia para almoçar aqui em casa, não tem nenhum problema, você pode vir, vai almoçar aqui com a gente, normal. Agora, para ela ir para sua casa, só se convidar todo mundo. Éramos em 9 apenas. Dentro de mim pensei, rapaz, eu convidar vai ser meio difícil, porque vai ter que ser uma cesta básica só para eles, porque 9 pessoas, ela é mais velha de 7, o pai e a mãe, aí 9 pessoas, aí na minha casa tinha comigo 12, então tem que ser assim... E a feira do mês. A feira do mês. Tem um almoço e a mais feira do alguma mês de coisa, né? mel. Aí aconteceu que a gente namorou quase 5 anos e eu nunca convidei. Eu nunca fui almoçar na casa do Bel. Não Agora quer? agora eu tô sabendo porque você nunca me convidou. É, porque você tem que entender que era uma feira completa. Caraca. Você tá falando sério? Eu Sim. chamei ele pra vir almoçar na minha casa. É, porque aí era só eu, né? Só ia aumentar 1. Lá na minha casa ia aumentar 9. Aí ele autorizou também no namoro só uma vez por semana. Que ficou, foi definido aos sábados de 7 às 9. Só que aí eu chegava lá às 6h45, 6h50, mas essa que está aqui do meu lado só descia às 20 horas. Se arrumando pra ele. Ou e seja, ele ainda achava ruim. A gente só se via de 8 em 8 dias, de aproveitar o máximo as 2 horas, aí a gente só aproveitava 1 hora. Mas quando eu descia, valia a pena? Valia, mas se descesse antes seria melhor ainda, né? Mas... Na época da experiência vivida, não era tão boa, porque assim, a gente não concordava com todas aquelas regras do meu pai. Para vocês terem ideia, tinha uma sorveteria que era mais ou menos 50 metros de distância da casa dos meus pais, a sorveteria. Meu pai não deixava a gente ir lá tomar um sorvete. Aí eu ia lá comprar um sorvete, quando eu chegava tudo derretendo, as mãos todas meladas. Só chegava as casquinhas. No sol quente, aí só a Não, casquinha... era noite, né? Era noite, não era no sol quente. Porque teve um dia que, assim, ela teve a ideia de me chamar para ir ficar indo aos domingos. Mas, e meu pai botou pra correr. Na verdade foi a mãe, né? Ela falou com o pai, mas foi a mãe. Porque minha mãe até que era boazinha, meu pai que era mais rígido. Primeiro que queria que eu viesse de calça. À noite eu ia de calça, porque era um clima mais frio. Mas lá o local é beira de praia, é o Pontal do Peba. Aí eu saí 1 da tarde de casa. Sol quente. Da minha casa para casa dela, dava 4 quilômetros mais ou menos. Aí eu de bicicleta, pedalando, de sapato, de calça. De pista. Na pista, no asfalto. Então ia chegar lá molhado de suor. Aí fui de bermuda, né? Foi a maior revolução. Minha mãe chamou a atenção dele, olha só. Não venha mais não pra cá de bermuda, viu? Detalhe, na verdade não venha nem aos domingos, é só o dia de sábado mesmo. Ele não vai, não. Domingo não vingou, a gente ficou só os sábados. Foi Nós só na sábado. época não tínhamos celular, então a gente realmente só se via e só se falava de 8 em 8 dias. E era bom, porque assim, não era um namoro que a gente ficava lá chumbregando. Como diz a história, né? Não sei se vocês vão entender minha linguagem. A gente aproveitava aquelas horas pra conversar. A gente conversava muito, né, era Bel? Só que Bel queria estar se beijando, sabe? Só que eu sempre fui de conversar. Sempre gostei. E umas cadeiras que eram muito desconfortáveis. Era aquele namoro mesmo de antigamente, da gente ficar sentado na cadeira. E detalhe, Sem meus contato... irmãos arrodeados, né? De olho, pra ver se ia pela... rolar beijo. Putz, cara. Quando rolava os beijos, tinha comemoração. De certa forma foi o nosso namoro, né? Mas assim, de certa forma foi bom. Foi. A gente... quando a gente passou quase 5 anos namorando, né? Noivamos. Quase 5 anos. E em nenhum momento a gente avançou sinal. Casamos virgem. Nossa lua de mel foi maravilhosa.
Eu paguei um mico ainda, né, na lua de mel. Se vocês quiserem, depois eu conto um pouco da nossa história na lua de mel, que foi maravilhosa. Pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não. Foi engraçado, por sinal. Porque na hora eu fiquei até sem jeito, mas não vamos contar mas agora não. Vamos ver se o pessoal vai dizer, eu quero a história da lua de mel. Aí a gente conta. Mas foi algo incrível, assim, a gente preservou mesmo o nosso compromisso, porque assim, meu medo não era só do meu pai, né, daquelas regras do meu pai, e sim medo se eu avançasse o que era que eu ia perder da parte de Deus, né, se eu desobedecesse a palavra dele. Uma certa vez, eu vou contar aqui pra vocês, mas uma certa vez aconteceu uma situação que, é claro, tivemos um namoro cristão saudável, onde a gente se preservou, né? A gente se guardou para o momento da nossa lua de mel. Só que, assim, aconteceu uma situação que pesou muito a minha consciência. Qual foi? Um certo dia a gente foi a Penedo, né? Lanchar no Dia dos Namorados, faltando um mês pra gente casar, não foi? Foi. Faltando um mês pra gente casar. E aí, o que é que acontece? Eu peguei a mão de Bel e coloquei nos meus seios. Naquilo. Não me julguem, mas quando eu cheguei em casa, eu chorei tanto, arrependida, tanto que eu cheguei pra uma pessoa e disse, fulana, eu fiz uma besteira, eu acho que eu cometi o pecado da fornicação. Aí a pessoa disse, o que foi, Mara, que você fez? Eu disse, eu deixei o Bel tocar nos meus seios. Aí ela disse, Mara, que besteira. Eu disse, não é besteira, porque minha consciência tá dizendo que eu fiz algo errado. E de fato, eu pedi perdão a Deus e até hoje eu me arrependi de ter feito isso, porque tirando isso, tinha sido um namoro santo, sabe? E eu não me arrependo, eu tenho 2 filhos homens, e não é porque eu tenho 2 filhos homens que eu vou querer que eles, por ser homem, avancem o sinal. Não, eu quero que eles sejam igual ao pai. Sempre respeitando a menina, assim como o Bel me respeitou na época do namoro. Respeitou todas as regras do meu pai, né? Todos aqueles meu medo, das vezes a gente pegar e dizer, vamos, a gente pode sair escondido. Que eu podia, sim, sair escondido, mas eu tinha medo do meu pai, tinha medo de também perder minha comunhão com Deus. Então, assim, a gente sempre respeitou. E outra coisa, nem sempre eu concordava com essas regras, mas para ter uma vida pautada realmente nos caminhos do Senhor, você tem que obedecer. O segredo é obedecer. E a obediência, às vezes, implica na renúncia, né? Daquilo que você não quer fazer, daquilo que você acha aquilo que a carne quer fazer, e aí tem aqueles confrontos, né? E aí eu mesmo sem concordar com muita coisa, mas ali eu tentei cumprir tudo certinho para não pagar o preço depois, né? Exatamente. Porque tanto você colhe você vai colher o que você planta, né? Então, assim, nós temos colhido muitas coisas boas e creio também que muitas coisas ainda virão, porque a obediência, ela produz isso na nossa vida. Exatamente. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, dá aquele like, né? Compartilhe, comente, se inscreve no nosso canal. E continue aqui conosco, depois dando ideia e dicas de vídeo, e a gente vai estar trazendo o melhor para vocês. Com tá certeza. Bom? Então, tchau e fique com Deus. Now the world don't move to the beat of just one drum.